Fala aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já já a gente começa. Só um minutinho, tô esperando entrar aqui ao vivo, tá? Minutinho aqui a gente já entra para você entender a loucura que aconteceu ontem, tá? Ontem aconteceram coisas estranhas pra caramba. E eu vou explicar tudo para vocês aqui. Você vai ter uma oportunidade incrível de não ser enrolado pelo que está acontecendo, tá? Ontem a gente teve um verdadeiro honeypot ideológico dentro daquela linha de que eu já tinha falado para vocês. As coisas estão caminhando muito rápido, as pessoas não vão conseguir dar conta, a maioria das pessoas vai ser enrolada, tá? Absorvida pelo sistema. O sistema está usando de estratégias assim altamente persuasivas, praticamente irresistíveis, tá? Tá de um jeito assim que é exatamente aquilo que a Bíblia diz, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Perfeito? É isso que você está vendo diante dos seus olhos. É um engano tão forte, mas tão forte que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. Perfeito? Não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. E também a Bíblia diz que a Bíblia também nos afirma que os cristãos são enviados como ovelhas em meio a lobos. E a Bíblia também nos garante que existem muitos lobos em pele de cordeiro, tá? Muitos lobos em pele de cordeiro, ou seja, cristãos, na verdade, pessoas do mal que servem às trevas, se passando por cristãos para enganar e iludir o povo de bem do planeta Terra, beleza? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você vai ter que exercitar o seu raciocínio crítico aí para que você possa não ser enrolado por essa doideira que a gente viu nesse final de semana. Você deve ter visto que milhares de pessoas se reuniram para prestar as últimas homenagens lá ao Kirk, né, o Charlie Kirk. Foi uma multidão enorme, né, lá em Glendale, no Arizona, em frente ao estado State Farm, né, para participar de um culto em memória desse ativista conservador americano, né, que acabou perdendo a sua vida no último dia 10, né? Estádio super lotado, tá? As pessoas que estavam lá disseram que nunca viram tanta gente. Presença do presidente Donald, vice-presidente, né? Secretário de Estado, secretário de Defesa, que agora é Ministério da Guerra, né? Secretário de Saúde, beleza? Tá, também Elon Musk estava lá, Elon Musk, né? Muita gente poderosa ali naquele evento. Meus amigos, aquele evento ali nos deu margem pra gente entender muita coisa, tá? Entender muita coisa. Eu convido você a abrir a sua mente, não ficar travado pelo honeypot ideológico, pela sua fixação ideológica, tá? Porque nós estamos diante de arquétipos. Arquétipos, que tipo de arquétipos, Daniel? O que você quer dizer com isso? Uma mulher que perde o seu esposo, isso é um arquétipo, né? Um jovem pai que tem 2 filhas e deixa essas 2 filhas para trás, perdendo a vida com apenas 31 anos. Isso são arquétipos que mexem muito com a emoção das pessoas. São arquétipos ali que fazem as pessoas sair de uma dimensão racional e analisarem as coisas a partir de uma dimensão mais emotiva, emocional. Isso é uma das estratégias clássicas de persuasão, de convencimento. Tá? A gente sabe que desde lá de Aristóteles, com a sua arte retórica, ele falava, né, sobre as 3 formas de você manipular uma pessoa. Né? Você usar a sua imagem, se colocar como um líder, como um professor, que é o ethos. Você usar uma estrutura lógica de silogismo e de uma dialética também, usar o silogismo, a dialética, para poder levar as pessoas à conclusão que você quer que elas cheguem. Isso é o logos. E a terceira estratégia, que é o pathos, que é você manipular as pessoas através das emoções. E não existe nada mais poderoso para você manipular as pessoas através das emoções do que você usar arquétipos da criança que perde o pai, da esposa que fica viúva. Isso são arquétipos, tá? Agora, quando você olha com calma este evento que aconteceu, você vai ver que, por incrível que pareça, mais do que um culto em homenagem, na verdade, o que nós tivemos ontem
eu até achei até uma falta de respeito, que nós tivemos ontem foi um showmício, ok, meus amigos? Aquilo ali não era um velório, nem uma homenagem, não. Aquilo ali foi um showmício, tá? Pirotecnia generalizada, fogos de artifício, discurso político, um monte de gente querendo capitalizar em cima do falecimento do Charlie Kirk. Para quê? Para poder se promover, para poder ganhar votos, não apenas diante de um estádio gigantesco, lotado, mas também diante de uma multidão que estava assistindo. Eu vou colocar um link aí para vocês agora do X, onde você vai poder ver todos os fogos de artifício, a pirotecnia, tá? Ou seja, pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo, pessoas que não têm nada a ver com o conservadorismo, estavam lá participando de um culto e querendo se promover, inclusive politicamente. Então, meus amigos, aquilo ali não foi uma homenagem, aquilo ali foi um comício político. Transformaram o óbito do cara num comício político, tá? Em que você vê ali uma série de estratégias para poder controlar a mente das pessoas. É isso que você está vendo, tá? Não se tratou de homenagear a vida de um jovem americano. Aquilo ali foi um comício, tá? Na verdade, foi um condicionamento em massa para transformar a fé das pessoas numa ferramenta de controle, ok? E aí, né, os caras usaram essa plataforma para poder se promover, ok? Uma espécie de culto ali de 10 horas de duração, né? E eles, que eles fizeram? Glorificaram ali o alistamento bélico, fizeram um convite para as pessoas se alistarem, né? Fizeram um discurso ali nacionalista, fizeram referências a martírio bíblico e tal. Na verdade ali, meus amigos, uma máquina de propaganda com pirotecnia, tá? Então, 100 mil pessoas ao vivo, tá? No local, 100 mil pessoas no estádio. É gente pra caramba, tá? Agora pense só, você fazer um evento com 100 mil pessoas é um negócio que leva muito tempo para você organizar. Eu participei agora da organização de um evento no sábado para 4 mil pessoas. Você não tem ideia da infraestrutura que foi para organizar um evento para 4 mil pessoas, para 100 mil pessoas, meus amigos. Isso geralmente leva meses para ser organizado, só que, inacreditavelmente, sem precedentes, os caras organizaram um evento para 100 mil pessoas depois de apenas 11 dias do óbito do cara, tá? Então, meus amigos, é um negócio assim muito estranho tudo que aconteceu ali, uma grande propaganda, a gente tem que ficar muito de olho. Tem até uma jornalista americana, muito misteriosa, sempre envolvida em encrenca, chamada Laura Loomer, e ela falou que ela postou um vídeo mostrando o estádio lotado, né? E falando lá, posso dizer que nunca vi tanta gente num evento na minha vida. Esse será um dos maiores encontros políticos da história dos Estados Unidos. Eu não ficaria surpresa se o presidente Donald dissesse algo como: uau, Charlie conseguiu reunir uma multidão maior do que eu consigo, né? E ela falou: fico feliz que tantas pessoas estejam motivadas a comparecer e homenagear um pai e o marido que perdeu a vida nas mãos. Olha o que ela está falando, nas mãos de meliantes democratas. Meus amigos, se você ainda acha que foram os democratas que eliminaram Charlie Kirk, pelo amor de Deus, é lógico que não foram os democratas. Na verdade, foi um grupo que está acima dos democratas, que está acima dos republicanos e que coordena ambos os lados da história, tá? Não foram os democratas. Isso aqui, meus amigos, é um discurso de divisão da sociedade, de inflamação da sociedade, tá? Os Estados Unidos estão sendo levados para um racha total. Aí você pensa, esse racha é prejudicial aos Estados Unidos. Ele é prejudicial ao povo, mas ele favorece aqueles que querem dominar o povo, tá certo? Porque se fala muito em guerra civil nos Estados Unidos, a possibilidade de uma guerra civil, tem muitas matérias falando que os Estados Unidos nunca esteve tão perto de uma guerra civil. Mas, meus amigos, a gente precisa lembrar que
uma guerra civil não é muito diferente de uma revolução. E o que é uma revolução? Revolução é uma troca de regime. O que é uma troca de regime? Você tirar pessoas do poder e você colocar outro grupo no poder. É isso que está programado para acontecer nos Estados Unidos. Não é uma revolução, uma guerra civil que vai acabar com os Estados Unidos. Não, uma guerra civil que vai destruir as antigas elites e colocar as novas elites no poder. Eu já falei para vocês que o pessoal que é do alto escalão do poder, do super escalão, eles estão saindo dos bastidores e indo para a vanguarda, para o holofote, ok? Exatamente o que a gente vê da diferença do esoterismo com S e o esoterismo com X. Nós sabemos que toda a cultura esotérica, que vem desde Helena Blavatsky com a teosofia, né, com Alice Bailey e todos os grandes ali autores, né, dos materiais teosóficos e esotéricos, eles dizem que aqueles que trabalhavam nas sombras, aqueles que trabalhavam nos bastidores, aqueles que trabalhavam ali na escuridão, aqueles que estavam sempre ali atrás das cortinas, agora eles estão vindo à tona. Ou seja, o que os grupos poderosos do mundo estão fazendo, eles estão tirando da dianteira quem não é do núcleo mais interno e eles estão colocando os seus do núcleo interno na frente. Perfeito? É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. Inclusive, é muito interessante você ver nesse link que eu coloquei para vocês que se aquilo ali realmente se aquilo ali fosse uma espécie de velório, você veria a Erica Kirk, a esposa do Charlie Kirk, de preto. Mas ela não estava de preto, ela não estava denotando luto, ela estava de branco, ok? Ela estava de branco e ela estava super maquiada, né? Ela não estava com um visual que é um visual de uma viúva. Ela não estava com uma postura de viúva. Por quê? Porque aquilo ali não é um velório. Aquilo ali é uma promoção de uma visão de mundo. Isso é uma promoção de uma ideia. E é claro, meus amigos, que essa ideia da viúva, isso aqui é um arquétipo muito antigo e muito poderoso, porque, meus amigos, isso vem desde lá dos tempos antigos. A gente não pode esquecer que Ísis era quem? Ísis era aquela que perdeu o seu marido, que foi eliminado pelo irmão, o irmão Sete, né? Você tinha na mitologia egípcia dois irmãos, Sete e Osíris. E Sete elimina o seu irmão Osíris, só que aí o que acontece? A Ísis, ela vem à tona. Você tem uma promoção da Ísis diante desse cenário, tá certo? Então, meus amigos, é esse arquétipo que a gente está vendo acontecer agora. E por que esse arquétipo é muito importante? Porque esse arquétipo está diretamente relacionado com o que as sociedades secretas pregam sobre o final dos tempos, que é a Era de Aquários. A Era de Aquários, que na verdade é a Era do Anticristo, do falso Messias, do falso Cristo, a Era do falso Cristo ela é chamada de Era de Aquário, mas Aleister Crowley chamava de Era de Horus. Tá? A Era de Horus é a era em que a viúva ela leva ao poder o seu filho divino, que é o Horus. Tá certo? Então, meus amigos, o que você está vendo é um evento de alta proporção arquetípica e é um evento de alta proporção espiritual também. Isso aqui tem uma profundidade espiritual que você não faz ideia. Isso aqui é um antes e depois na implementação da ordem internacional nova. Isso aqui é um antes e depois na implementação desse mundo novo que está sendo construído. Aquilo que o pessoal do Fórum Econômico Mundial chama de grande reset, chama de capitalismo stakeholder, chama de quarta revolução industrial, tá certo? É isso aqui que a gente está vendo diante dos nossos olhos, ok? Na verdade, meus amigos, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês querem ouvir a verdade ou vocês querem que eu fique enrolando vocês aqui? Que eu fale que isso tudo aqui foi lindo, que todo mundo aqui é cristão, que todo mundo aqui serve a Jesus, ou você quer que eu fale a verdade para vocês, tá?
Se vocês querem que eu fale a verdade, você tem que abrir a sua mente. Sabe por quê? Porque isso aqui, como está envolvido em arquétipos, isso tem um nível de hipnose, de hipnotismo muito grande. Isso aqui, meus amigos, desloca você da racionalidade e leva você para a emoção. E quando você está na emoção, você não consegue interpretar o mundo ao seu redor usando a razão. Você usa a emoção do que você está vendo. Mas eu glorifico a Deus, porque algumas pessoas estão conseguindo enxergar para além da emoção. Algumas pessoas estão conseguindo enxergar para além daquilo que está aparente. Porque isso aqui, meus amigos, é uma grande estratégia de controle da mente e dos corações. Esse evento foi uma verdadeira, não apenas uma operação psicológica, mas um evento espiritual de enormes proporções, tá? Então, continua prestando atenção no que eu estou falando, porque o negócio aqui não é brincadeira não, meus amigos, o negócio aqui é sério, tá? Então, eu quero colocar um link aqui para vocês agora, para você refletir sobre algumas estranhezas, tá? Que você vai ver que através de sinais e símbolos a gente consegue perfurar o engano e chegar à realidade, tá? Eu gostaria apenas de, antes de colocar um link assim muito impactante e elucidativo, eu gostaria de convidar todos vocês a darem um like. Nós estamos com uma desproporção enorme aqui hoje. Nós estamos com 10.229 pessoas assistindo ao vivo e nós estamos apenas com 4.000 likes, tá? Nós estamos com um gap, um déficit de 6.000 pessoas que não deram like. Então, antes de eu continuar essa aula, hoje a aula é um Red Pill, tá? É para quem é maduro. Antes de eu continuar essa aula, meus amigos, eu gostaria de convidar todos vocês a acelerarem no like, tá? O ideal é a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, tá? Para que a gente consiga mandar essa mensagem aqui para mais pessoas e que a gente consiga daqui a pouco fazer a famosa palhinha da arca, tá bom? Lembrando que o like é um joinha que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no celular, você tem que fechar o bate-papo para poder ver o joinha. Então você está no celular, fecha o bate-papo, clica no joinha e depois você abre o bate-papo novamente, tá? Lembrando que para você comentar no canal, você tem que ser inscrito, então já se inscreve logo. Perfeito? Meus amigos, hoje, nesse momento agora principalmente, eu vou trazer um gigantesco Red Pill para você. Se prepare porque agora, neste momento, nessa live aberta aqui, nessa segunda-feira, dia 22/9/2025, você vai ter uma oportunidade para não ser enganado pelo maior esforço de controle e manipulação que a humanidade já viu. Você não faz ideia do que está programado para acontecer nos Estados Unidos e no mundo, e cada vez mais aquilo que eu tenho falado para vocês 10 anos atrás, 5 anos atrás, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu falei para vocês antes aquilo que aconteceu no dia 6 de setembro de 2018 lá em Juiz de Fora, falei com um mês de antecedência, falei para vocês antes de acontecer a crise sanitária, falei para vocês antes de acontecer o conflito lá em Kiev, falei para vocês antes de acontecer a vitória do presidente Donald, falei com um ano de antecedência que ele ia vencer e falei para vocês também até que a gente teria o primeiro Papa norte-americano. Falei isso tudo antes de acontecer para vocês. E com esse track record, com esse histórico, eu estou aqui hoje dizendo para vocês, preste atenção, porque agora mais uma vez eu vou revelar a verdade e vou mostrar as coisas antes delas acontecerem. Perfeito? Então continua acelerando no like aí, tá? Muito obrigado aí, ó. O Eric Bult lembrou também. Eu falei com um mês de antecedência que o presidente Donald iriam tentar tirar a vida do presidente Donald. Ele iria quase bater as botas, não ia bater as botas e iria voltar com força total e iria ganhar a disputa pela Casa Branca por causa disso. Eu falei isso. Se você nunca viu, é só botar lá no YouTube. Daniel Lopes é roteirista dos Simpsons, beleza? Daniel Lopes é roteirista dos Simpsons, tá? Então, meus amigos, prestem muita atenção no que eu estou falando para vocês, beleza? Segura aí. Dá uma olhada nesse link que eu vou colocar para vocês agora, por gentileza. É um link do X, tá? Eu vou te dar um tempinho, enquanto eu tomo uma água aqui, eu quero que você olhe esse link do X
que eu estou colocando para vocês, tá bom? Você que está no Instagram, esse link só vai estar disponível no YouTube, beleza? Então, dá uma olhada nesse link que eu coloquei aí para vocês agora, beleza? Tá aí o link aí, ó. Tá certo? O que você vai ver nesse link? Deixa eu tomar uma aguinha enquanto você abre e dá uma olhada aí. Nesse link, meus amigos, você vai ter um dos maiores red pills que você pode ter. Você vai ver que o Charlie Kirk e a sua esposa, que se apresentavam como evangélicos, na verdade, tanto ela quanto ele eram não apenas católicos, mas eles eram ali adeptos da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Perfeito? Porque você vai ver que a Erica Kirk, ela usava sempre a cruz de Malta. Erica Kirk, ela foi criada dentro do catolicismo. E dentro do catolicismo, ela acabou se envolvendo com esses grupos mais fechados, como é a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Nesse vídeo que eu coloquei para vocês, você vê que ela muitas vezes usa a cruz de Malta no seu cordão, tá? Então, primeiro de tudo, essas são pessoas que estão falando em nome dos evangélicos, mas não são evangélicas. Inclusive a Candace Owens, que também é católica, ela falou que o Charlie Kirk ele tinha se convertido ao catolicismo. E você vê que o Charlie Kirk ele usava um crucifixozinho com contas, com terço, tá? Charlie Kirk usava o terço. Ou seja, esse casal estava capitalizando em cima dos protestantes, mas não sendo protestantes de verdade. Perfeito? Então ali você vai ver, né, a Ordem dos Cavaleiros de Malta, né, e esse símbolo que eles usam. Porém, mais do que isso, né, você vai entender que a Ordem de Malta, né, eles têm as suas raízes nos antigos cavaleiros hospitalares, né, que era uma das poucas ordens de cavalaria que ainda existem até hoje, que é a Ordem de Malta, né? E você tem ali o grau do Cavaleiro de São Paulo, né, do Mediterrâneo, e isso aí faz com que você, na verdade, esteja falando de um dos grupos mais poderosos do mundo hoje. Para você ter ideia, os Cavaleiros de Malta são aqueles que, em certa parte, os Cavaleiros de Malta controlam o comércio de equipamentos bélicos no planeta, para você ter ideia, tá? Os Cavaleiros de Malta são poderosíssimos. Agora, além disso, nesse vídeo, existe um detalhe estranhíssimo, tá? Que é um detalhe que vai estar diretamente relacionado a pessoas que participam de grupos secretos, tá certo? E esse detalhe, meus amigos, é o seguinte. Isso aqui é para quem tem um entendimento muito avançado de como funciona a parte obscura do mundo. Você pode ver que a esposa do Charlie Kirk, a Erica Kirk, ela tem ali uma marca na sua mão, no dorso da sua mão direita. Essa marca no dorso da sua mão direita é uma marca que provavelmente foi feita com um objeto quente, uma queimadura, tá? E você pode ver essa marca em vários vídeos diferentes na sua mão, tá bom? Então, meus amigos, para mim, o sinal mais contundente de quem a Erica Kirk realmente serve é essa marca na mão. Essa marca na mão, ela é de pessoas que estão no altíssimo escalão do poder global. Não é de qualquer um, não. Não é qualquer um que tem essa marca. E eu ainda digo uma coisa mais louca para vocês, que vai ser difícil de você acreditar, mas eu não vou obrigar ninguém a acreditar. Geralmente, quem tem uma marca dessa no dorso da mão direita, embaixo dessa marca também possui o implante que é colocado ali, tá? Um implante não só para rastreamento dessa pessoa, mas um implante para controle dessa pessoa também. Beleza? Tô colocando o link de novo no YouTube aí para vocês, tá? Nesse link você vai ver ela usando a cruz de Malta,
você vai entender o que são os Cavaleiros de Malta e você vai ver a marca no dorso da sua mão direita, ok? Então, meus amigos, para mim o aspecto mais contundente da Erica Kirk, desse casal, não é que eles eram, na verdade, católicos se passando por evangélicos. Na verdade, é porque eles são membros dos grupos mais secretos e poderosos e influentes do planeta Terra. E é exatamente este grupo que está tomando a dianteira no mundo hoje, tá bom? Esse grupo está tomando a dianteira no mundo hoje porque chegou a hora deles saírem das trevas para a luz, ok? Se você aí conhece um pouquinho de sociedade secreta, você sabe que existe essa ideia, né? Eu sou alguém que estou saindo das trevas para a luz. É isso. Chegou o momento desse pessoal que estava nos bastidores, controlando a história nos bastidores, assumirem a dianteira e tomarem posse das rédeas, ok? E você pode ver que essa marca que ela tem na mão, são várias marcas diferentes, tá? Agora, essa marca que ela tem na mão, ela se assemelha muito a um ômega, tá? E esse ômega tem outro cara importante que também tem uma certa influência no planeta Terra, que também participa desses grupos secretos aí que querem controlar o planeta, beleza? Então, você sabe quem é esse cara? Aparece aí no vídeo, tá? Inclusive, deixa eu avisar o Profeta Geek, nosso amigo aí no Instagram, que eu te coloquei como moderador aí, tá? Pra você dar uma força pra gente aí, por gentileza. Você vai ver nesse vídeo que eu coloquei que quem usa essa marca também é o Elinho Mosca. Elinho Mosca também apareceu outro dia aí com um cordão com o símbolo do ômega, não é verdade? Ele apareceu ali com um cordão com esse símbolo, ou seja, esse símbolo é muitíssimo utilizado no ocultismo também. Sabe por quê? Porque o ômega, ele é a última letra do alfabeto grego. Então o ômega significa a ideia do final dos tempos, a ideia daquilo que está por vir, né? E no caso do Elon Musk, o cordão que ele estava usando do ômega ainda tinha um olho que tudo vê no centro, tá? Você não pode esquecer que Elinho Musk ele usava uma jaqueta escrita Novus Ordo Seclorum. Elon Musk usava uma jaqueta escrito Novus Ordo Seclorum, a Ordem Internacional Nova. E ele também, quando o presidente Donald venceu, ele tirou uma foto com o presidente Donald e escreveu no X Novus Ordo Seclorum. Tá? Meus amigos, essa galera toda, tá, que está no poder hoje, esse pessoal todo participa do alto escalão do poder e eles estão implementando aquilo que a ONU chama de Agenda 2030, aquilo que o Fórum Econômico Mundial chama de Grande Reset, aquilo que o Fórum Econômico Mundial chama de capitalismo stakeholder, aquilo que o Fórum Econômico Mundial chama de quarta revolução industrial, mas que na verdade é a ordem internacional nova e o reino do anticristo. Perfeito? Ok? É isso que você está vendo diante dos seus olhos. Quem tem olhos para ver, que veja, tá? E ouvidos para ouvir, que ouça, porque é isso que você está vendo acontecer diante dos seus olhos. É o pessoal que domina o mundo tomando a dianteira. E além disso, nesse link desse vídeo que eu coloquei para vocês, você vai ver que a Erica Kirk, ela usa um anel de ouro gigante com a letra G, tá? Aí você fala assim, peraí, que letra G é essa? Meus amigos, eu não sei. Será que G é o nome de alguma das filhas dela? Eu não sei. Mas tem um pessoal de um grupo secreto aí que adora a letra G. Que eles dizem que é a letra G da geometria, mas na verdade não é de geometria não. Tá? É de geração. Porque esse pessoal, eles gostam muito da questão do poder da geração, dos cultos de fertilização. E você pode ver que esse pessoal que gosta da letra G, a letra G fica exatamente em cima do avental e fica em cima do órgão reprodutor masculino. É por isso que você tem, no Egito e nas sociedades secretas, você tem o culto ao obelisco. O que é o obelisco lá no Egito? É o órgão reprodutivo masculino. É o órgão de Osíris, que a Ísis reconstruiu para poder se engravidar
e gerar o Filho Divino, que é o Horus. Tá? Então, enquanto a coluna ela representa o órgão de Osíris, e que é cultuado em muitas das sociedades secretas, a parte da basílica ou a parte da pirâmide, a pirâmide, já que ela é oca, ela representa o útero de Ísis, tá certo? Então, essa simbologia da letra G, o que acontece? A letra G é o princípio gerador, o princípio da vida, que acontece quando o obelisco e a pirâmide se encontram, ok? Quando o obelisco e a pirâmide se encontram, isso significa um ritual de fertilização, um ritual de magia libidinosa, quando eles estão gerando ali o Filho Divino, gerando os súcubos, junto com os súcubos e íncubos, gerando aquilo que Crowley chamava de Moonchild, tá bom? Então, é mais uma dessas simbologias, tá? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um sinal que ela fez, que é um sinal que muita gente vai dizer que é sinal de Libras, mas o Libras é para enganar bobo, tá bom? Antes de eu mostrar para vocês esse sinal, olha só que situação. A gente está com 14.500 pessoas assistindo ao vivo e apenas 7.000 likes. Isso é inaceitável. A gente precisa todo mundo dar o like. Você que está assistindo, meus amigos, você precisa dar o like para a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Então, meus amigos, acelera no like para a gente chegar a 14.000 likes e ficar ali na pau a pau ali a mesma quantidade, tá? Inclusive, a gente pode fazer o macete do número 1. O que é o macete do número 1? Todo mundo colocando o número 1 agora, por quê? Se todo mundo coloca o número 1, a plataforma vai entender que vocês estão gostando do conteúdo, estão interagindo, vai mandar para mais pessoas, o que é legal pra caramba, beleza? Então aproveita e acelera aí pra gente ganhar essa repercussão maior, tá certo? Nesse momento eu vou compartilhar um vídeo aqui para vocês dela fazendo um sinal muito curioso, tá? Segue o link do vídeo aí para vocês. É claro que tá todo mundo colocando o número 1, fica um pouquinho mais difícil, né? De ver o que tá rolando. Não foi uma ideia muito boa pedir para vocês colocarem o número 1 agora. Você pode até dar uma seguradinha no número 1 e dar uma olhada no link que eu tô colocando. Nesse link você vai ver que Erica Kirk ela fez um sinal assim bem contundente, tá? A gente tem o vídeo dela fazendo e a gente tem também aqui algumas fotos de prints que ela fez, tá certo? Então tá aí, ó. Eu vou mostrar para vocês a foto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu iPad para mostrar para vocês essa foto aqui. Vamos ver se a internet vai me ajudar aqui hoje. Me ajudou. Deixa eu salvar a foto para ficar mais fácil, tá? Isso aqui, meus amigos, é conteúdo para gente madura, tá? Quem tá aprisionado pelo honeypot ideológico, quem tem mente pequena não vai entender o que a gente está falando aqui não. Vai achar estranho, vai achar sem sentido, tá? Aqui, ó. Aí você vai dizer assim, não, Daniel, isso aqui é eu te amo em linguagem de sinais. Meus amigos, você acha que o vocalista lá, o baixista do Kiss, ele tá preocupado com linguagem de sinais? Você acha que as bandas mais diabólicas do mundo estão querendo se comunicar com linguagem de sinal? Tá certo? É claro que não, né? Inclusive, você pode ver que na linguagem de sinais, geralmente o cara usa a mão direita para falar I love you, né? Não a mão esquerda. A esposa do Charlie Kirk, o Barack Obama e o baixista da banda Kiss, eles estão todos usando a mão esquerda para fazer isso, tá? Para você tá parecendo ao contrário aí, talvez, à direita, mas aqui é a mão esquerda, ok? Então, queridos, você acha que todas essas celebridades satânicas, quando fazem assim com a mão esquerda, estão querendo falar eu te amo? É lógico que não, né? Você acha que o Gene Simmons, né, lá do Kiss, ele tá preocupado em falar eu te amo? Você acha que essa galera tá preocupada em falar eu te amo? Mas é lógico que não. Você pode ver as bandas mais diabólicas do mundo, todas fazendo esse sinal,
com a mão esquerda. Por que com a mão esquerda? Porque lá, meus amigos, no ocultismo tem a ideia da via da mão esquerda, que é a via de você usar o poder espiritual para o mal, ok? A via da mão esquerda, por isso que eles fazem com a mão esquerda, beleza? Aí que tá o problema, tá certo? Então, meus amigos, é uma série de coisas estranhas que a gente está vendo. E você sabe quem adora fazer esse tipo de sinal? O presidente Donald se amarra em fazer esse sinal. Elinho Mosca se amarra em fazer esse sinal. Não apenas esse, meus amigos. Existe um outro sinal que todos eles usam. E esse outro sinal é esse aqui, ó. Você já percebeu que todos eles usam esse sinal aqui com a mão? Tá? É mais um sinal do triângulo invertido que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem a ver com essas sociedades secretas todas. Tá bom? Beleza? Para você entender o que está em jogo aqui. Tá? E aí você percebe que essa galera toda é parte de um mesmo time. É parte de um mesmo grupo. Por quê? Tem necessidade do cara tirar uma foto assim, com a mão assim? Tem necessidade? Ok? Para que tirar foto assim? Tá? Por que esse pessoal, presidente Donald, Elinho Mosca, todo mundo tira foto com a mão assim? Esses caras estão passando uma mensagem, sabe por quê? O pessoal que trabalha no alto escalão do poder, eles se comunicam por símbolos, para que só os iniciados consigam interpretar a mensagem, tá bom? Deixa eu pegar um outro link aqui para você entender que o negócio é ainda mais profundo do que você imagina. Deixa eu pegar um outro link aqui. Peraí. Ai, ai. Só um minutinho. Ó. Tá vendo a mãozinha? Pra que tirar foto com essa mãozinha, hein? Tá certo? Você tá entendendo o que tá em jogo aqui, meus amigos? Tá? Candace Owens, Charlie Kirk, a esposa, presidente Donald, Elinho Mosca, ok? Esse pessoal tá enrolando vocês, principalmente os cristãos. Se você é cristão, meu amigo, duas coisas aqui que eu quero te dar uma real. Se você é cristão e gosta de Karl Marx, você está fazendo papel de bobo, porque Marx falava que a religião era o ópio do povo. E se você é cristão e está achando maneiro isso tudo aqui, cara, você está fazendo papel de bobo também. Tá? Por quê? Tudo isso está, beleza? Tudo isso está jogando o mesmo jogo para a implementação desse plano. Meus amigos, o mundo é comandado pelas sociedades secretas. E as sociedades secretas se comunicam por sinais e toques e símbolos. Eles têm uma linguagem própria. Um cara que é de sociedade secreta, ele olha para o outro, ele já sabe que o cara também é, pelos sinais, toques, comportamentos, falas e símbolos. Perfeito? Só que aí, meus amigos, Deus nos dá discernimento de espírito, que a Bíblia diz, sabe o quê? Não os admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com os lobos em pele de cordeiro. É claro que o objetivo do pessoal que trabalha para as trevas é enganar quem é da luz. A coisa que o pessoal das trevas mais sente prazer é enganar cristão, meus amigos. Tá certo? A coisa que mais dá alegria pro pessoal das trevas é eles fingirem que são cristãos, enganarem os cristãos e fazer os cristãos cultuarem as ideias deles. Porque o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ok? As pessoas vão abandonar a fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio. Dentro da igreja, cristãos
cultuando e vivendo doutrinas de demônios, tá? E aí você percebe que o Elon Musk e o presidente Donald pregam a mesma doutrina que o Grupo Bilderberg, pregam a mesma doutrina que o Fórum Econômico Mundial, pregam a mesma doutrina que Bill Gates. Ou agora você não viu o jantar do presidente Donald com Bill Gates, eles falando que iam criar novas questões de saúde para ajudar as pessoas, e o presidente Donald, que você acha que ele é contra tudo aquilo que aconteceu durante a crise sanitária, e você acha que ele é contra? Meus amigos, é claro que não. Que você acha que ele é contra o quê? Tá certo? Tem gente falando do escudo do Capitão América. Meu irmão, primeiro, esse escudo do Capitão América eu ganhei de presente do pessoal da Igreja Bola de Neve de São Paulo. Segundo, por que eles me deram esse escudo de presente? Porque o Capitão América é o único cristão da Marvel, tá? E ele prega Deus dentro da Marvel falando só existe um Deus e ele não se veste assim, se referindo ao Thor e ao Loki, beleza? Então, meus queridos, você já percebeu que o presidente Donald é amigão do Bill Gates? Você já viu que ele é amigão do Larry Fink da BlackRock? Você já viu que ele é amigão do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial? Você já viu que na prática Elon Musk e o presidente Donald estão pregando a mesma doutrina que o Fórum Econômico Mundial e que a ONU pregam? Meus amigos, se você olha superficialmente, Elon Musk e o presidente Donald e as elites do Vale do Silício e o grupo Bilderberg, eles parecem que eles estão em times opostos, né? Você olha ali o presidente Donald falando contra o Deep State, contra o sistema, contra o pântano, né? Você vê Elon Musk falando, se colocando como um visionário rebelde. Na verdade, meus amigos, quando você faz uma análise profunda, você vai ver a total convergência do Elon Musk e do presidente Donald com instituições que estão implementando a ordem internacional nova, projeto global de governança tecnocrática, alinhados completamente ao Fórum Econômico Mundial, ao Grupo Bilderberg e à Agenda 2030 da ONU. O presidente Donald agora, no seu segundo mandato, ele está descaradamente implementando a Agenda 2030 da ONU e ninguém está percebendo porque as pessoas estão hipnotizadas por um honeypot ideológico. Essa convergência de pensamento, você vê as raízes disso lá no movimento tecnocrático de 1930 e também no próprio Peter Thiel, no Alex Karp. Todos eles ali, usando nomes diferentes, eles estão defendendo o mesmo modelo de governo centralizado, de governo globalista. Uso intensivo da tecnologia como mecanismo de controle social, abandono da democracia representativa em favor de uma gestão científica ali, ou seja, uma tirania comunista fantasiada de um avanço capitalista, tá? Então, o Elon Musk, ele está construindo a parte tecnológica da quarta revolução industrial do Fórum Econômico Mundial, tá? O Starlink, por exemplo, o que ele faz? O Starlink ele garante conectividade global, que é fundamental para vigilância global e para digitalização total. A Tesla e o Neuralink dialogam também com o Fórum Econômico Mundial porque você tem ali controle da energia, transporte digitalizado e integração do homem com a máquina, que é a plataforma da quarta revolução industrial do Fórum Econômico Mundial. Além disso, quando o Elon Musk comprou a plataforma X, né, que era Twitter, com o discurso de liberdade, no fundo, o que ele está fazendo? Ele está avançando a proposta de uma identidade digital única com biometria integrada a pagamentos digitais. Tá? Então, o presidente Donald, apesar da sua retórica contra Davos e contra o Fórum Econômico Mundial, ele está pavimentando toda a implementação do projeto do Fórum Econômico Mundial. Ele ajudou a passar uma lei chamada Genius Act, né, de 2025. O Genius Act ele cria o marco regulatório para as stablecoins, exigindo reserva em dólar e auditoria constante. O que é isso? Isso é o protótipo de uma moeda digital estatal, rastreável e intransferível, exatamente na linha do Fórum Econômico Mundial. Substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital é exatamente um passo necessário para o controle total do anticristo sobre o mundo. Além disso, a One Big Beautiful Bill do presidente Donald também amplia corte de impostos e gastos militares. A gente não pode esquecer que o presidente Donald mudou o nome do Ministério da Defesa para Ministério da Guerra e está restringindo programas sociais
para fazer com que as pessoas fiquem completamente dependentes do Estado. Mas não do Estado, né, dos projetos sociais privados do Vale do Silício, que é a moeda digital centralizada com a renda básica universal. Então, a One Big Beautiful Bill, a BBB, o Big Brother do presidente Donald Trump, esse grupo de leis, o que está fazendo na prática é centralizar mais ainda o poder federal, condicionando o acesso a benefícios a você ter crédito social e fortalecendo o aparato de segurança. Além disso, né, o presidente Donald Trump está entregando todo o poder para o Vale do Silício, porque foi o Vale do Silício que não apenas o colocou de volta no poder, mas que também trouxe e escolheu o vice-presidente, que é o J.D. Vance. J.D. Vance é um cara altamente comprometido com o Deep State, tá? J.D. Vance, ele é sócio do ex-diretor do Google, Eric Schmidt, e ele tem uma empresa lá que atua na área de biotecnologia também, tá? Esse cara é altamente comprometido com o Deep State. Não só o presidente Donald, mas também o vice-presidente. Quando você olha então a tecnocracia em ação, você vê Google, Meta, Amazon, Microsoft e Palantir, os verdadeiros arquitetos da Agenda 2030, né? Você vê os metadados hoje viraram moeda, consumo e comportamento são rastreados ali, né? Para poder já configurar o crédito social. As cidades inteligentes, né? Cada movimento dos cidadãos passa a ser medido e controlado em tempo real. E você tem, no final das contas, a mesma proposta de Marx, o fim da propriedade privada. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, tá? Você não vai ter nada e vai ser feliz é um marxismo disfarçado de um capitalismo social, tá? Porque eles mudam o nome e enrolam todo mundo. Você vê o Peter Thiel, Alex Karp, Curtis Yarvin, né? Esses caras todos, né? O Curtis Yarvin, ele é o mentor intelectual disso. E ele que é o mentor intelectual tanto do Peter Thiel, que está por trás do presidente Donald, quanto o mentor intelectual do Elon Musk. Curtis Yarvin, ele propõe substituir a democracia representativa quando o povo escolhe os seus representantes eleitos por um CEO soberano monárquico, auto-instituído. Essa proposta é substituir o povo escolher o representante por um Estado gerido como se fosse uma empresa, buscando eficiência máxima e eliminando a deliberação política. Essa visão aí, obviamente, se encaixa perfeitamente no modelo tecnocrático, né? Governança por algoritmo e métrica em vez do povo escolhendo quem vai representar. Peter Thiel, bilionário, investidor, ali, cofundador da Palantir, da PayPal, né? Fundou a PayPal junto com Elon Musk, ele defende a ideia que a democracia é incompatível com a tecnologia avançada. E o Sequoia, a sua famosa frase, eu não acredito mais que liberdade e democracia sejam compatíveis. Meus amigos, você está vendo diante dos seus olhos uma tirania global sendo implementada em nome da defesa do povo, assim como a Revolução Francesa, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, separava o corpo da cabeça das pessoas que não concordavam com a proposta. Como é que um cara pode montar um sistema dizendo que a meta é a liberdade, mas ele monta um sistema que, se você não concorda com essa liberdade, eles eliminam a pessoa. O Peter Thiel, nos discursos dele, ele fala sobre o anticristo, dizendo que o anticristo seria uma figura tecnológica de controle total, que é uma metáfora, né, que converge muito com a ideia de marca da besta, ou seja, só quem participa do sistema vai poder comprar e vender. Essa retórica, ela não repele, mas ela justifica e legitima a implementação das moedas digitais rastreáveis e o sistema de crédito social, que é o controle total, transformação do mundo numa verdadeira tirania tecnológica global. O sócio do Peter Thiel, Alex Karp, da mesma forma, né? A Palantir Technologies, que é uma empresa que é símbolo da fusão entre Big Data e segurança nacional, o Alex Karp defende um Ocidente mais vigilante e menos ingênuo. Ele quer a vigilância total igual 1984 de Orwell. Na prática, as soluções dele se alinham ao sonho do controle total global dessa ordem internacional nova tecnocrática. Por quê? Alex Karp, ele tá defendendo o quê? Rastreamento total da vida das pessoas, análise preditiva do comportamento, né, pré-crime, vigilância biométrica. A gente sabe que a Palantir já trabalha com governos, né, em temas como entrada de pessoas de fora, saúde pública e defesa, pilares dessa agenda de 2030. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que fabrica o ChatGPT, também, que é o cara que o presidente Donald escolheu para estar junto com ele no projeto Stargates. Então, Sam Altman, ele defende abertamente a ideia de uma renda básica universal,
que para ele vai ser financiada pelos trilhões gerados pela inteligência artificial, tá certo? Defende a ideia de uma cota digital de consumo distribuída igualmente, mas rastreada e condicionada ao comportamento. E aí você vai lembrando, né, que toda a galera que apoia o presidente Donald está diretamente vinculada ao grupo Bilderberg. Peter Thiel, Alex Karp e Sam Altman integram o comitê diretor do grupo Bilderberg, que todo mundo sabe que é uma expressão máxima do Deep State, né? E isso mostra que tá tudo jogando o mesmo jogo e enganando o bobo, tá bom? O Bilderberg é um fórum de alinhamento estratégico onde a elite política e tecnológica desenha o futuro global. Eles escolhem o futuro da humanidade ali. Peter Thiel defende a ideia de pós-democracia. Meu irmão, pós-democracia é tirania, tá certo? Alex Karp defende o aparato de vigilância total. Sam Altman defende o fortalecimento da inteligência artificial implementando a renda básica universal. Elon Musk entrega a infraestrutura, tá? Então você tem, com toda essa galera que está junto com o presidente Donald ali, você tem a materialização prática daquilo que o Fórum Econômico Mundial chama de capitalismo stakeholder, que é a superação da democracia representativa, ou acabar com a democracia e fazer o povo ficar totalmente controlado pelo Estado, e também daquilo que a ONU chama de Agenda 2030. Tá? Então, meus amigos, só cai quem é bobo. Só cai quem é bobinho. Beleza? Meus amigos, nesse momento eu gostaria de mostrar para vocês mais algumas coisas sinistras que aconteceram ontem, nesse evento que a gente viu lá, que virou um showmício. Nesse showmício em que as pessoas capitalizaram em cima do óbito do Charlie Kirk para poder fazer palanque político, tá? E eu gostaria de revelar aí alguns segredinhos para você que, se você não percebeu ainda, vai fazer muito sentido para você, beleza? Então, meus queridos, vamos combinar o seguinte: a gente está com 14.600 pessoas assistindo ao vivo, mas a gente está apenas com 13 mil likes. Nós precisamos de 11 mil likes, perdão. Nós precisamos de pelo menos 13 mil likes. Isso significa, sabe o quê? 1.500 likes a mais, tá? Porque a gente está com 11.500 likes, então vamos lá, a gente precisa de 1.500 likes. Então vamos fazer o seguinte: para tudo e começa a acelerar no like aí, rapidaço, para que a gente possa garantir a famosa palhinha da arca, beleza? Então, meus amigos, enquanto você acelera no like, eu vou agradecer aqui o pessoal que está oferecendo apoio ao canal, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelos likes, né? Pelas pessoas com mente aberta, porque isso aqui, para você entender o que eu estou falando aqui hoje, você tem que abrir a sua mente, fugir do controle dos arquétipos aí da viúva, né? Do marido jovem que acaba falecendo. Então você tem que vencer isso. Enquanto você dá o like, deixa eu agradecer o André Batista, perguntando: existem diversas maçonarias, mas todas obedecem a uma única? Então, existem diversos rituais, né? Você tem o rito escocês, rito de York, rito brasileiro, rito moderno, rito de Memphis e Misheim, você tem vários ritos, né? Mas é claro que tem alguns grupos acima que estão ali, né, sendo um foro comum. Mateus pedindo oração: Deus te abençoe e te livre de toda enfermidade em nome de Jesus. Deus restaure toda a sua parte digestiva em nome de Jesus. Michele Mata: a morte dele foi um evento cisne escuro. A morte dele foi um preparativo para o grande evento cisne escuro que está chegando, ao que tudo indica, tá? E isso aí vai ser um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas esse vai ser exclusivo para quem está lá na arca, tá? Então vamos lá. Michele Mata, muito obrigado. Fernanda Canata: professor, pela Bíblia o anticristo pode ser uma mulher? Não, ele tem que ser homem, tá? Acho muito difícil ele ser uma mulher. Quem é a mulher no Apocalipse? É a meretriz da Babilônia, a mulher escarlate. Essa é uma mulher. Mulheres virtuosas, perfil aí. Daniel, o que você diz do Kirk e o George Floyd fazer aniversário no mesmo dia? Coincidência? Uma coincidência muito curiosa, muito estranha, né? Os dois tendo ali sendo usados como uma ferramenta para galvanizar a polarização da sociedade. João David: boa tarde, Daniel. Deus abençoe você e sua família. O Senhor ajudou a abrir minha mente sobre muitas coisas. Te agradeço muito. Dá o like, família. Valeu, João. Deus te abençoe. Obrigado. Williams Corsa: aula de nível absoluto. Os nécios que fiquem para trás. É uma pena a nação que não valoriza esse tesouro aqui. Obrigado, professor. Continue com força. Valeu, Williams. Deus te abençoe, em nome de Jesus. João Santos: oi, pastora Paz. Você acha que o tarifaço também
pode ser usado para financiar aeronaves de plataformas exóticas e com isso uma ofensiva alienígena? Com certeza, mas o objetivo não é esse não. Eu acho que o objetivo do tarifaço é quebrar o Brasil para que eles possam negociar com a gente de forma muito mais benéfica para eles. Tipo assim, aí Brasil, vocês estão quebrados, né? Pô, se você quiser uma ajuda, eu te ajudo, mas aí você vai ter que me passar todas as suas riquezas naturais. Eu acho que o objetivo é esse. E o objetivo também é quebrar o Brasil para destruir o maior país cristão do mundo, que é o Brasil. Tá? Se a elite global é satânica, eles não querem um país com tanto cristão igual o Brasil, então eles precisam quebrar o Brasil. Mostrando na prática, muito obrigado pelo apoio. Canal do Rica, quem tem Tesla então tá ferrado? Não necessariamente, né? O que eu gostaria que vocês percebessem é que o Tesla é um carro 100% monitorado e tem uma radiação ali muito grande também. Pesquisem sobre isso. Thiago Marques, estamos em que fase da revolução? 2 ou 3? Isso foi muito interessante, a gente vai entrar na fase 4 agora, tá? Se você não sabe o que é isso, daqui a pouco eu vou explicar. Ranieri Pessoa, professora, a reconstrução de Notre Dame simboliza algo? Eu acho que é destruição que simboliza mais alguma coisa, né? Porque o anticristianismo está se tornando um padrão, né? E as pessoas estão normalizando os atos agressivos contra o cristianismo. E isso, para mim, que é o maior perigo, a maior coisa que a gente tem que ficar de olho, porque isso aí é diabólico. Solange, Kirk tentou sair e foi silenciado, foi usado pelos controladores para desviar a atenção. Ele pregava a verdade, mas como cristão, como eu, abriram os olhos. Então, o Kirk, ele começou a não falar o que os donos dele diziam que ele tinha que falar. Aí você fala assim, poxa, Daniel, você está dizendo que Charlie Kirk tinha donos? É óbvio que Charlie Kirk tinha donos, não apenas donos de sociedades secretas, mas ele tinha donos que eram os seus financiadores. Por quê? O projeto dele, Turning Point USA, TPUSA, era um projeto que ele existia com base em doações. Doações de pessoas bilionárias. Doações de pessoas poderosíssimas. O que significa isso? Significa que ele dependia de doações milionárias de pessoas poderosas que acabavam influenciando o que ele poderia falar e o que ele não poderia falar. Quem dedicou 5 minutinhos para estudar a história de Charlie Kirk sabia que ele estava em alta colisão com os seus patrocinadores, porque ele estava começando a criticar o conflito no Oriente Médio, ele estava começando a criticar as políticas do presidente Donald, ele estava começando a criticar as agências de inteligência, beleza? Então, percebam que ele estava desagradando não apenas os seus patrocinadores bilionários, muitos deles membros de sociedades secretas, mas ele também estava desagradando aqueles que o controlavam, tá? Charlie Kirk, ele cresceu junto com grupos poderosíssimos. O pai do Charlie Kirk, o Robert Kirk, ele era o arquiteto que construiu a Trump Tower, a torre do presidente Donald. Então, é um cara que cresce num contexto de pessoas de alto nível e que foi patrocinado e criado por pessoas poderosas e agências de inteligência, tá bom? Então, ele estava falando coisas que estavam indo contra o métier. Carolina Santana, Daniel, seria possível ele já saber o que iria acontecer? Podemos pensar que ele entregou a própria vida pela ordem internacional nova? Não é impossível, não. Ele sabia que algo poderia acontecer. Já mostrei aqui para vocês as notícias dizendo que os seus próprios seguranças tinham falado para ele que ele sofreria algum tipo de tentativa contra a sua vida. Isso foi falado um mês antes dele começar aquela sua turnê, onde ele foi eliminado logo na primeira turnê. Então ele já sabia que algo ia acontecer, tá certo? Então, meus amigos, deixa eu olhar. Ó, ainda faltam 250 likes, mas o que a gente vai fazer? A gente vai começar já a palhinha da arca e eu vou contar com a compromisso aí de que vocês vão continuar dando like, beleza? Porque agora é a parte mais interessante. Deixa eu mostrar para vocês um negócio muito legal, que é o seguinte. Inclusive, eu preciso agradecer o Serginho Filho, lá de Campos do Jordão. Por quê? Serginho Filho, no nosso evento que nós tivemos nesse final de semana, que foi o Arca Meet, o encontro presencial dos alunos da Arca, lá na Faria Lima, no lugar mais top de São Paulo, eu ganhei alguns presentes. E um presente que eu ganhei foi, olha aqui que legal, o Serginho Filho me deu uma claquete da Arca. Claquete da palhinha da Arca, tá bom? Botou aqui cena Arca, diretor Daniel Lopes, câmera, YouTube, Instagram, data agora, ok? Então, meus amigos, agora a gente tem a claquete
para eu poder decretar o início da palhinha da arca, tá? Claquete da palhinha da arca. Então, nesse momento está decretado o início da palhinha da arca. Beleza? Valeu, Serginho Filho. Deus abençoe vocês aí, tá? Tá decretado o início aí da palhinha. Valeu? Então, amigos, vamos lá. Deixa eu... Já que a gente bateu aqui a nossa meta, você sabia que a esposa do Eric Kirk, ela tinha um envolvimento direto com o exército americano? Ela tinha um envolvimento direto com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e ela tinha um vínculo também com alguns projetos que receberam algumas acusações pesadas, tá? Se você quer ver aqui o vínculo dela com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, tá aí o link para vocês, tá? O link tá em inglês, aí depois você assiste com calma, tá bom? Nesse link você vai ver como é que a Erica Kirk, ela era envolvida aí com projetos secretos do governo americano. Ela participava desses grupinhos aí, desses projetos, perfeito? Então, você vê que ela é vinculada à questão do controle, né? Então, ela tem essa ligação com o Departamento de Segurança Interna. A mãe da Erica Kirk trabalhava lá, né? E isso traz aí uma conexão mais profunda. Ou seja, eles são, na verdade, eles eram, né, ativos governamentais dentro da mídia alt-right, né, a mídia alternativa de direita, projetada para quê? Para controlar a narrativa da mídia de direita e a reação pública a eventos políticos, tá certo? Então, o que nós estamos vendo é um grande processo de manipulação midiática, de operação psicológica, e isso aí, meus amigos, a gente já vê que fazem parte de incidentes que sempre são capitalizados ali para desestabilizar emocionalmente o público e pressionar por mudanças de legislação, como o controle dos equipamentos bélicos e criando ali um falso senso de urgência e um falso senso de divisão na sociedade americana. Perfeito? Então aí você vai poder ver com calma esse projeto. Nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou revelando para vocês que a esposa do Charlie Kirk, ela tinha uma relação direta com o sistema de poder e de controle da sociedade, tá? Agora, isso me lembra muito que um autor chamado Jim Marrs, ele revelava, né, nas suas palestras, e revelou ali, antes dele falecer, e que tem muito a ver com o que a gente está olhando no mundo hoje, tá? Hoje, o que o Jim Marrs dizia era que no futuro a gente ia assistir a uma grande produção com forte apelo emocional, a fim de invocar o consentimento da população para o que as elites estavam querendo implementar. Ou seja, é exatamente isso. É aquele controle de manipulação chamado pathos, em que a emoção das pessoas está sendo usada para avançar uma legislação que parece a favor da população, mas que na verdade é contra. Mais uma coisa que eu quero te revelar aqui na palhinha da arca. Eu não sei se você sabia disso, mas nesse evento em homenagem ao Charlie Kirk, você sabia que eles pegaram a inteligência artificial e fizeram um discurso de inteligência artificial do Charlie Kirk, como se fosse ele falando algumas coisas? Você tem noção disso? Usar a inteligência artificial para botar a voz do cara para como se ele tivesse ali ao vivo dando um recado para as pessoas. Olha a que ponto nós chegamos, meus amigos. Reconstruíram ali a voz do cara para levar as pessoas ao delírio, para mostrar como se ele fosse ali, né, estivesse presente, né, naquele negócio, tá? E isso tudo aí, né, mostrando a bizarrice, como a Lúcia está falando. Literalmente, uma bizarrice, uma estranheza, né, um negócio muito estranho, que tem usado o quê? Tem usado a religião para manipular as pessoas, tá? Principalmente manipular os cristãos. Agora, a coisa vai ficando mais estranha. Se você pega tudo que eu já falei aqui, ainda acontece mais coisa doida, tá? O Stephen Miller era um cara que também estava presente lá, tá? Stephen Miller é um conselheiro político americano que atuou como vice-chefe de gabinete para políticas da Casa Branca e conselheiro de segurança interna dos Estados Unidos desde 2025.
Ele atua como conselheiro sênior do presidente Donald e diretor de redação do discurso da Casa Branca, tá bom? Cara que se formou na Duke University ali e um cara que tem ali uma função muito grande, tá? Hoje, Stephen Miller é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca para políticas, tá? Em inglês esse cargo é White House Deputy Chief of Staff for Policy, tá? Em português é vice-chefe de gabinete da Casa Branca para políticas. Por que eu estou falando do Stephen Miller? Cara, o Stephen Miller apareceu ontem e ele falou um negócio lá no comício, né? Vou chamar de comício, showmício, porque aquilo ali não foi um memorial nem um velório, não. Tô colocando o link para vocês agora, para você entender os sinais, as simbologias, a comunicação cifrada desse grupo de elite, tá? Tá aí o link para você no YouTube. É só para quem tá no YouTube, quem tá no Instagram não consegue ver o link não. Meus amigos, sabe o que esse cara falou? Olha o que ele disse. Nós somos aqueles que constroem, que criam, que elevam a humanidade. Vocês acharam que poderiam eliminar o Charlie Kirk, vocês o tornaram imortal. Vocês não conseguem imaginar o que vocês fizeram. O que vocês fizeram foi acordar o dragão. Meus amigos, acordar o dragão? Que maluquice é essa? Que doideira é essa? Vocês não têm ideia do dragão que você despertou. Nós seremos determinados. Meus amigos, os Estados Unidos são conhecidos como a águia, né? A Rússia é conhecida como o urso. Como é que o cara fala que, eliminando o Charlie Kirk, eles adoraram o dragão? Que história é essa? Né? Sem falar aí, nós somos os construtores, né? O Daniel Peixoto não deixou passar barato não, né? Nós somos os construtores. Quem são os construtores, meus amigos? Quem são os construtores? Né? Lembra o que Jesus disse? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a principal pedra de esquina. Então o cara está dando uma série de recados cifrados. Nós somos os construtores. Com a eliminação de Charlie Kirk, vocês acordaram o dragão. Que dragão, meu irmão? Que história é essa de dragão? Dragão na Bíblia é quem, meus amigos? Quem que é o dragão na Bíblia? Ok? O dragão que com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Ok? O dragão que com a sua cauda fez cair junto com ele 1/3 dos anjos. O cara disse que a eliminação de Charlie Kirk acordou o dragão. Meus amigos, se você for traduzir o que esse cara está falando, esse cara está falando, nós somos das sociedades secretas e a eliminação dele foi um sacrifício espiritual para poder liberar o dragão. O que significa isso? Significa que, a partir da eliminação de Charlie Kirk, algo sinistro está para acontecer. Algo grotesco está para acontecer. Agora, para trazer um nível ainda maior de estranheza, o Robert Kennedy Jr., ele também deu um discurso. Lembrando que o Robert Kennedy Jr. é hoje o secretário de saúde lá dos Estados Unidos, né? Robert Kennedy Jr., ele na sua fala ali no showmício, sabe o que ele disse? Ele estava falando sobre os reptilianos. Você acredita nisso? O cara fez um discurso falando, não, porque os reptilianos... Você fala, irmão, como assim reptilianos? Olha que evento maluco que a gente está vendo. Deixa eu colocar aqui o link da fala do Robert Kennedy Jr., tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, deu mole. Tá aí, ó, o link aí, ó. Tá bom? Cara, o que ele falou ali? Ele discursou também, né? E ele incluiu uma referência aos núcleos reptilianos no nosso cérebro. Aludindo, obviamente, que a glândula pineal, né, a amígdala e tal, que é a parte do cérebro que é associada a emoções e reações primitivas, né? Então, olha que estranho. Para que o cara fala isso? O núcleo reptiliano do nosso cérebro. Cara, é dragão, é réptil, é sinal diabólico com as mãos. Olha que maluquice. Olha que doideira, meus amigos. Ou seja, se o Stephen Miller falou que os construtores
declararam que com a eliminação de Charlie Kirk, agora o dragão foi solto, meus amigos, isso aqui é altamente preocupante para quem tem um pouquinho de discernimento espiritual. Prestem muitíssima atenção no que eu vou falar para vocês agora. Amigos, ontem mesmo o mundo recebeu um alerta perigosíssimo, altamente preocupante, tá? Um alerta que está apontando que realmente esse dragão aí acordou e que a fase da implementação final está chegando. Ontem o mundo recebeu um alerta de que o quarto passo para a implementação do reino do anticristo ou para a implementação do grande reset já pode acontecer a qualquer momento, talvez nos próximos dias. O mundo inteiro ouviu esse recado, mas não percebeu, mas não viu. Ninguém percebeu. O mundo inteiro recebeu o recado, mas não percebeu, mas não viu. Meus amigos, isso aqui é a conclusão de um perigo gigante que eu tenho alertado a vocês há mais de 5 anos, tá? E esse perigo, primeiro, é uma preocupação total para quem mora nos Estados Unidos, para quem tem parente nos Estados Unidos ou para quem está com viagem marcada para os Estados Unidos. Mas, meus amigos, não é uma preocupação só para os Estados Unidos, é uma preocupação para o mundo inteiro. Isso tem um impacto gigante, principalmente sobre o Brasil, porque o Brasil desempenha um papel fundamental na construção dessa ordem internacional nova, que o presidente Donald está trabalhando a favor, assim como Elon Musk, assim como Peter Thiel, Alex Karp, Sam Altman, Tim Cook, Jeff Bezos, Klaus Schwab, Kirsty Jarvin. Meus amigos, você não tem noção. O cara falou que com a eliminação do Charlie Kirk, o dragão acordou. E ontem mesmo o mundo recebeu um alerta de que está vindo algo terrível. Você sabia que o mundo está sob alerta geral e você não ficou sabendo? Foi anunciado ao mundo pelas agências de notícia mais poderosas do planeta um gigantesco alerta de perigo e ninguém está falando sobre isso. Ninguém percebeu, ninguém falou, ninguém comentou, ninguém alertou. Pelo amor de Deus. Meus amigos, eu vou te explicar tudo. Porque o cisne escuro está chegando e já foi avisado para todo mundo. E este vai ser o verdadeiro cisne escuro. A eliminação de Charlie Kirk foi o aquecimento para esse cisne escuro. O cisne escuro e o grande engano de todos os tempos está para acontecer agora, depois que Stephen Miller, alto funcionário do escalão do governo americano, falou que o dragão acordou e já veio na sequência a notícia do dragão acordando. E eu vou mostrar para vocês agora o que é isso. Mas para eu mostrar para vocês esse evento que vai mudar a história da humanidade, eu já estou me preparando materialmente, financeiramente, meu patrimônio, minha assessoria, meu deslocamento, minha relocação estratégica, meu sobrevivencialismo, minhas finanças, já estou me preparando, meu amigo, junto com o pessoal da Move Investimentos. Meus amigos, eu vou revelar para você que o mundo está sob alerta geral. E o alerta geral foi dado ontem, logo depois que o cara falou que o dragão tinha acordado. Mas você não viu. Que alerta é esse? Quais são as consequências? Qual é o perigo? Como é que isso vai impactar o mundo inteiro? Principalmente o Brasil, que o Brasil desempenha um papel vital nessa agenda de destruição da democracia representativa, destruição da vontade do povo e a substituição por um governo tirânico, fantasiado de avanço tecnológico. Meus amigos, por favor, você precisa ouvir isso. Só que eu já te dei aqui 74 minutos de aula aberta. Agora eu vou dar aula para os meus alunos, tá bom? Porque padeiro vive de vender pão e açougueiro vive de vender carne, professor vive de vender aula e jornalista vive de vender notícia. Eu não sou jornalista auto-intitulado, estudei 4 anos para ser jornalista, tenho o meu diploma de jornalismo e tenho também a minha certificação, minha matrícula de jornalista lá no Ministério do Trabalho. E além disso, estudei mais de 10 anos para ser professor, 3 graduações, mestrado e doutorado, tá bom? Para ser professor. Então, você vai ter aula com um professor com título, um jornalista com título e alguém que falou as coisas antes delas acontecerem e tenham acertado.
se você não quer ser pego de surpresa por esse grande engano que está vindo, entender qual foi esse alerta liberado para o mundo inteiro ontem e ninguém viu. E eu não entendi como é que ninguém viu. Se você quer saber disso tudo, vem estudar comigo na Arca agora. A Arca não é apenas um curso online. A Arca é uma comunidade de pessoas que entenderam para onde as coisas estão indo e querem se proteger para não serem iludidas pelas astutas ciladas do inimigo, tá? A Arca é um local onde a gente faz networking presencial. Eu dou aula de segunda a sexta na Arca exclusiva para os alunos, respondo as mensagens, converso com a galera ao vivo. Na Arca você manda dúvidas lá, eu respondo. Na Arca você tem ali oportunidade de estar participando de um grupo altamente focado em todos esses perigos para a gente se proteger, tá bom? Então, uma comunidade de pessoas. Você quer fazer parte da comunidade de pessoas da Arca? Preparadas? Beleza? Meus amigos, venham estar conosco, tá? É fundamental você estar conosco na Arca para receber as informações mais privilegiadas. A gente está indo para a Arca lá agora e hoje eu não te convido não, hoje é convocação. Se o que foi alertado nos Estados Unidos estiver certo, você vai saber ainda essa semana o que é. E eu vou dizer para vocês agora qual foi esse alerta e qual o perigo para quem mora nos Estados Unidos, para quem tem parente nos Estados Unidos, para quem tem viagem marcada para os Estados Unidos e para quem está no Brasil, porque os Estados Unidos e o Brasil são os países mais importantes do mundo hoje nessa agenda louca que nós estamos vendo, tá bom? Se você quer saber todas essas respostas e participar conosco, meus amigos, faça sua assinatura da Arca à vista. Sabe por quê? Quando você faz a sua assinatura da Arca à vista, você tem R$ 198 de desconto. Você tem 24% de desconto. E você tem a oportunidade de conseguir 260 aulas. Quando você assina a Arca, que é o nossa comunidade de estudo online, nosso grupo de estudo de preparação, você está contratando 260 aulas, que são 5 aulas por semana. O ano tem 52 semanas. 5 aulas por semana vezes 52, você tem 260 aulas com desconto de R$ 198 para ter aula com um cara que tem 3 graduações, mestrado, doutorado, faculdade de jornalismo, analista geopolítico, analista de mídia e alguém que foi instrutor do curso avançado de operação psicológica. Você vai estudar com alguém altamente qualificado que tem acertado as coisas antes delas acontecerem. Ok? Então vem estudar comigo agora, se você quer proteger a si mesmo, a sua família, o seu patrimônio, a sua renda, tá? Se você quer entender de verdade o que está programado para acontecer, saber as notícias de amanhã, hoje, beleza? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom e venham estar conosco lá na Arca agora. Um abraço, galera, Deus abençoe vocês, vamos lá para a Arca, valeu!